Viu? Gente, vou continuar aqui, tá? Na parte inferior do lábio. Deu o tempo de 4 minutos do anestésico, tá bom? Então eu vou começar pelas bordinhas e vou trazer pra mim no mesmo movimento. Esticando o lábio, tá? Na parte escura. É o que? 1 hora? Bota a música, gente. Sim, eu acho que tá bem. Gente, mesmo movimentinho, tá? Que eu usei em cima. Deixa eu trocar esse algodão aqui. Pra não encostar no lábio. Só um momentinho, gente. Vou trocar esse algodão pra não sujar o dente dele. Só na boca. Isso. Fecha o dente. Isso. A gente vai comentar. Nossa, tá muito leve, né? Foi? Tá muito leve. Você não lava? Não, mas pesado.
When all I know is I use my head so much, don't use my heart enough. I sure could use your love to guide me. I use my head so much, wish I could open up. I sure could use your love to find me. I could use your love. 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 I got lost in the making sense, seeing life through a broken lens. I shut down and away you went. Didn't love you like you should have been. I've been overthinking all my life. Probably missed the bus 1,000 times. Would I even know it if it's right? When all I know is I use my head so much, don't use my heart enough. I sure could use your love to guide me. I use my head so much, wish I could open up. I sure could use your love to find me. Muito pra fora, assim.
Não, eu vou falar, tá? Olha, gente, já estou finalizando aqui o procedimento, tá? Como vocês podem ver, foi bem rapidinho. Ó, vou limpar aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá? Como vocês podem ver, o lábio inferior dele, por ser mais claro, subiu um tom mais aberto, tá bom? É super normal isso acontecer. Ou seja, aonde for mais claro vai subir mais rosa, aonde for mais escuro vai subir um tom mais de pêssego, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora para deixar esse lábio mais bonito e mais claro ainda e facilitar esse processo de cicatrização dele? Eu vou passar o anestésico sem epinefrina, tá bom? Porque a gente não pode repassar com epinefrina, senão esse lábio vai ficar arroxeado e a gente não quer isso, tá? Então, eu vou passar o anestésico sem epinefrina, que é esse aqui, tá? Como eu falei pra vocês, ele não tem epinefrina, ele só tem tetracaína e lidocaína, tá? Então eu vou passar no lábio inteiro. Esse aqui não tem problema de deixar 10, 20 minutos, tá, gente? Ele só arde bastante por conta da lâmina labial do cliente estar aberta, tá ok? Ele vai sentir uma queimaçãozinha, mas não dura nem um minuto, tá, gente? É bem rapidinho. Então, gente, eu passo aqui no lábio dele todo, tá? Queima de verdade, mas é necessário para ele poder suportar quando nós fizermos a passadinha com o titânio, tá bom? Mas é tipo assim, coisa de segundos, gente. Rapidinho passa, ele não tá sentindo nada, ó, tá tranquilo, tá bom? Ó, vou passar agora na parte inferior, que eu acabei de fazer arder mais ainda. Mas, gente, olha que lindo que tá ficando esse lábio, gente. Eu gosto sempre de passar a manteiguinha no final para dar esse brilho, porque mostra mais a cor do lábio. Olha que coisa linda que tá ficando. Tá bom? Agora eu vou deixar aqui alguns minutinhos. E enquanto isso, amigo, ativa o comentário, que eu vou ler os comentários aqui enquanto isso, para poder anestesiar um pouco esse lábio. E eu vou tirar um pouquinho a dúvida de vocês. Vocês estão conseguindo entender bonitinho? Me conta. Cadê a música, né? Bota aí no celular de alguém lá e bota uma música aqui. Acho que não gostei. Impecável. Gente, eu ainda não finalizei, tá? Não finalizei. Olha que cor linda. Daqui a pouquinho, gente, na câmera não dá pra ver realmente como tá. Nos stories eu vou dar aproximação, porque a gente mostra com zoom, sabe que nós somos enjoados. E a gente vai mostrar com zoom que esse lábio está ficando podre de lindo, gente. Olha, tô amando. Ai, gente, que bom que vocês estão gostando. Isso, na parte de baixo a gente também cruza, tá? A gente faz o cruzamento, a mesma coisa. De cima até embaixo, desce, sobe, cruza, tá bom? Posso usar só o apricot para neutralizar? Pode sim, amor. Porém, como eu falei, o apricot ele é um laranja inorgânico, então ele tem um processo inflamatório maior e você tem mais dificuldade para fazer a implantação, tá bom? Então, eu não indico para você que não domina a técnica ainda usar ele. Eu indico você usar o orgânico, até mesmo porque ele é biocompatível com o nosso organismo. Então, caso alguém tenha alguma alergia ao pigmento, não vai ter por conta dele ser orgânico, tá? O que seria titânio? Então, o titânio, gente, ele é o dióxido de titânio, na verdade ele é o branco, tá bom? O color index dele é 77891. Então, toda vez que você vê no frasco esse código é porque é o branco que está na mistura. E eu uso sempre a maior quantidade dele, que no caso eu vou usar o Cindy agora para a gente poder finalizar esse lábio, tá bom? O Cindy da Nuance, o código maior dele, que no caso é o 77891, que é o titânio, tá bom? Eu uso para finalizar a neutralização, para o lábio ficar um pouco mais claro, tá? Toda a neutralização usando para sobrepor. Então, depende muito. Se a cor já subir rosa somente com laranja ou laranja com amarelo, não tem necessidade. Mas nas partes escuras eu sempre acrescento o titânio para poder clarear um pouco mais rápido esse lábio, tá bom? Principalmente para a foto. O titânio eu vou usar o Cindy. Isso. Então, sobreposição, além do... Quais opções de sobreposição além desse você vai passar?
Então, amor, eu só vou usar o Cindy pra finalizar, tá bom? Quando o lábio é um marrom mais neutro, vamos supor, da cor da pele dele, tem como a gente fazer uma sobreposição com cor. O que seria isso? A gente neutraliza somente com laranja, tá? E no final a gente faz um cruzamento, como se fosse o X, com a cor desejada de fundo rosado. Baseado na RB Colors, como vocês, a maioria usa, pode ser o Red Life ou o Red Sand, tá bom? Mas só em lábios de marrons neutros. Se tiver fundo arroxeado ou fundo muito acinzentado, a gente não pode fazer sobreposição com cor, senão esse lábio vai voltar mais escuro, tá? Eric, no caso, se usar o hot da RB somente, eu passo anestesia e depois você dá uma passada com qual pigmento. Então, eu acabei de explicar isso, amor. Depois a lábio vai ficar salva, porque senão eu vou ficar repetindo a mesma coisa toda hora. Pode usar a vaselina como deslizante? Pode sim, tá? Mas como vocês viram, eu só usei no início para poder esfoliar o lábio dele. Quando eu falo esfoliar, gente, é fazer a abertura da lâmina labial dele com a própria agulha, tá bom? Paguei cursos tão caros e nunca tive esse pulo de gato. Ai, amor, vem fazer comigo, amor. Eu dou um pulo logo da onça, não é nem de gato. Caso eu fosse usar o DRB, eu usaria somente o Hot. Então, se você fosse usar somente o DRB Colors, seria o Hot com o amarelo da Easy Glow, tá bom? Eu acrescentei o amarelo para poder neutralizar o fundo arroxeado do lábio dele, como eu falei para vocês no início, tá? O suporte vai ficar salvo junto com a lábio, vocês vão cortar a parte do suporte. Que suporte? Ai, gente, eu não tô entendendo nada que você tá perguntando. Que suporte? O suporte vai ser feito, né, durante a live, não vai ter suporte. Ah, tá. Gente, não vai ter suporte não, tá? O suporte vai ser aqui agora, tirando todas as dúvidas. Por isso que a gente falou. Se esse suporte vai ficar salvo. Vai ficar salvo. Ah, esse aqui vai. A live vai ficar salva completa, tá? A gente vai ficar disponível por uma semana no feed aqui do Instagram, tá bom? Então vocês podem assistir uma semana direto todas as técnicas que serão demonstradas, tá? Pode usar Hot Repair no lugar do apricot, sem problemas. Posso usar só amarelo? Não. Pode usar só amarelo Neutralize. Foi o que eu usei, tá, gente? Eu só acrescentei o inorgânico para poder puxar para esse tom de pêssego. Não ficar muito rosado, não ficar muito afeminado, tá bom? Pode misturar roda dele? Pode misturar sim, gente, como eu falei. Desde que tenha o mesmo surfactante, tá bom? Então vocês precisam entender de colorimetria para poder saber qual pigmento vocês podem misturar. Como vocês viram, eu misturei 3 tipos de marcas diferentes, porque eles têm o mesmo surfactante, tá bom? Então pode sim ser misturado, mesmo sendo orgânico e inorgânico. Pode usar vaselina? Pode usar vaselina sim. Gente, eu vou desativar aqui, que eu vou fazer a sobreposição agora. Tem muito comentário, calma, tá? E o pai aqui vai fazer a sobreposição. Ai, amiga, obrigada. Vou beber um pouquinho de água aqui, gente, que a garganta já tá lombrando. Obrigado, amiga. Ó, gente, eu vou limpar agora o lado dele, tá bom? Esse anestésico, ele forma uma película. Então, na hora de limpar, dificulta um pouquinho para retirar, tá? Mas só esfregar com calma, tá bom? E olha a cor, gente, que linda que subiu. Vocês viram aí o antes, como o lado dele era super arroxeado, tá? E já ficou essa cor de pêssego, esse tom de goiaba maravilhoso. E agora, fazendo a sobreposição com o Cindy, ele vai clarear mais ainda, tá? Na câmera aqui, por ser uma câmera profissional, não distorce um pouquinho a cor, tá? Daqui a pouquinho eu vou mostrar com detalhes para vocês nos stories. Bota pra mim, irmão. Vou botar 3. 3 ou 4. Tá? Agora eu vou usar, gente, umas 3 ou 4 gotinhas de Cindy, só para fazer uma sobreposição no lábio dele. Tá? Estou aqui tirando todo o anestésico, como eu falei, por ser de película, dificulta um pouquinho na hora de tirar, tá? Mas fica a coisa mais linda esse lábio, vai ficar podre demais. Ó, gente, coloquei aqui do lado o Cindy, como vocês podem ver, ele é um rosinha bem clarinho, tá bom? Deixa eu ver aqui o Color Index dele. Ó, o Color Index dele, gente, é titânio. Tá apagado aqui, gente, por isso que eu não tô conseguindo entender. Mas é o titânio, o magenta, o laranja e o amarelo, tá bom? Então a ordem do Color Index dele é esse, tá ok? Então, para ele ter uma carga pigmentária maior em dióxido de titânio, eu uso ele para finalizar, para poder clarear mais esse lábio e trazer uma cor mais clara quando ele cicatrizar, tá bom? Então eu vou começar, bota a música aqui, DJ, pra gente poder não ficar no silêncio. Obrigado. Vocês viram como é rápido, gente, fazer esse lábio?
Tá, acho que dá pra ver. A sobreposição eu faço somente a haste, tá? Movimento de vem, pra mim. E somente na diagonal, tá? Eu não faço na horizontal, somente na diagonal, ok? Esticando o lábio novamente. Faço somente nessas partes, tá, gente? Pode aumentar, né? Agora foi, agora foi. É porque meu irmão tá lá na frente. Chama de já chegou aí? Gente, como vocês podem ver, eu tô fazendo um movimento somente na diagonal, tá? Travou alguma coisa. Somente na diagonal. Porque eu não quero implantar essa cor muito fria no lado dele, tá? Isso aqui é só para dar uma leve clareada, principalmente para foto. Olha, gente, agora eu vou limpar, tá? Vou centralizar aqui o lado dele. Vou limpar esse lado. Como vocês podem ver, o lado incha um pouco sim, por conta da pressão da mão, tá? Lábio escuro a gente não pode ter a mão muito leve.
Como eu falei, se a mão ficar muito leve, vai subir muito alaranjado. E a gente não quer isso, a gente quer que esse pigmento se encontre com a melanina e suba mais rosadinho, tá bom? Então, com a pressão da mão correta, o lábio volta essa corzinha linda de goiaba, de danoninho que fica, tá ok? Estou limpando aqui para vocês verem com detalhes. Vocês viram que eu fiz só uma passadinha na diagonal, tá bom? Então, uma passadinha na diagonal foi o suficiente para me ajudar a clarear mais ainda esse lábio, tá? Vou limpar aqui para vocês bastante. Deixa sempre o rosto do seu cliente limpo, tá, tadinho? Ó, o lábio dele tá um pouquinho ressecado, tá? Como vocês podem ver, ó. Tá vendo essas pelinhas? Quando fica essas pelinhas, gente, é porque o lábio tá um pouquinho ressecado, tá? Mas só você falar pra eles hidratarem agora, tá? O pós-procedimento eu vou estar colocando no Stories pra vocês, tá bom? Todas essas dúvidas em relação ao pós-procedimento, pré-procedimento, eu vou estar colocando lá nos Stories. Vocês tirem print, salvem aí na galeria de vocês, tá bom? E agora eu vou passar só uma vaselinazinha para poder finalizar e hidratar esse. Deixa eu tirar aqui o algodão. Passar o Skin Finisher. Esse aqui, ó, Skin Slider da Nuance, tá? Ele é um deslizante, pode ser o izinho de tatuagem também, sem problemas. Só para hidratar o lábio e disfarçar essas pelinhas ressecadas que o lábio fica, tá bom? Não. Olha, gente, a diferença. Eu vou mostrar para vocês no celular o antes e o ao vivo depois, para vocês verem o nojo que ficou esse lábio, gente. Insuportável, tá? Então, será que tá muito pra baixo assim? Acho que tem que resolver. É o peixe? Tá muito pra cima? Espera aqui, estabilizar, gente. Gente, para homens eu não faço finalização com maquiagem, tá? Mas para mulher você pode fazer finalização em volta com uma base, por exemplo. Tá? Eu acho que abaixou muito agora, tem que ficar pra cima mesmo. Tá bom, né? Tá muito pra baixo? Não, eu ainda tô passando, espera. Gente, eu acho que agora tá na altura boa, tá? Como vocês podem ver, ficou esse tomzinho de pêssego. Cadê o celular? Cadê o que eu tirei? Cadê o que eu tirei aqui? O que eu tirei aqui, velho? Pra mostrar. Gente, vou mostrar pra vocês ao vivo o antes e depois do lado dele, tá? Eu vou botar nos stories o antes e depois ao vivo do lábio. Olha, gente, como esse lábio era escuro. Olha isso, Bra. Vê se tá focando aí, amigo. Olha, gente. Ao vivo. Olha a diferença, Bra. Tem como afastar, amigo, pra gente poder ver? Gente, tirem print, tá? Aqui da tela. Postem no direct, me marquem, tá bom? Ao vivo, gente, sem edição, tá? Para os que falam que a gente edita foto, amor. Aguenta que a gente faz ao vivo, tá? Olha esse antes e depois, Brasil. O fundo arroxeado. E olha agora esse tom de pêssego que ficou, gente. Muito enjoado. Esse foi, eu acho que a luz ficou refletida. Ai, a Rini Bota o pegou. telefone do lado. Pra mudar. Vamos aqui tirar uma fotinha, gente, do lado. Será que ele vai mudar? Não. Dá o closezinho. Quem de pergunta? Que vídeo você falou sobre o ritual?
Então, gente, lábios escuros, vou falar um pouquinho sobre o processo de neutralização, tá? Lábios escuros é um processo no qual a gente tem que ter paciência, tá bom? Por quê? No lábio nós contém muita melanina, tá bom? Tem o processo de melanócito que produz todas essas melaninas, então nossos lábios é escuro devido a isso, tá ok? E como que a gente faz isso? A gente coloca uma cor quente em cima desse lábio, o nosso organismo entende que tem alguma coisa ali querendo bagunçar a vida desse lábio, tá? Clarear esse lábio. Então, é um processo de regeneração labial, tá ok? Então, a gente faz a primeira sessão, espera 60 dias no mínimo para cicatrização, tá bom? E depois, na segunda sessão, a gente vai avaliar o lábio. Se ele já voltar um lábio neutro homogêneo, a gente não precisa fazer mais neutralização. A gente pode deixar ou neutralizado, ou se o cliente quiser mais cor, nós colocamos um fundo rosado, como por exemplo o Red Sand ou o Red Life, tá bom? Então, o retoque, na verdade, não é retoque, são sessões, tá bom? E você nunca prometa para sua cliente, em 2 sessões seu lábio vai ficar claro, em 3 sessões. Nós temos que acompanhar o processo, tá bom? Eu cobro por sessão, tá? Eu cobro um valor na primeira, um valor na segunda. Então, para lábios escuros, gente, eu cobro 650 a primeira sessão, tá? A segunda sessão eu cobro R$300 a metade, praticamente, tá bom? A terceira, se for preciso, 300 de novo. E para colocar uma corzinha, eu cobro mais de R$200, tá bom? Então, eu vou cobrando por sessão. Eu não cobro um valor inteiro, porque eu não sei em quantas sessões vai ser necessário fazer esse lábio. Vamos supor que tem que fazer 5 sessões. Se o lábio ficou bem escuro da cor assim da tela do celular, bem preto. Entendeu? A gente não pode dar uma sessão exata, tá bom? Então, a gente sempre vai acompanhando o processo de cicatrização desse lábio. Se for um lábio mediano como o dele, é 60 dias. Se for um lábio muito cinzentado, é 90 dias o processo de cicatrização, tá? É questão de paciência e esperar que o processo cicatricial está acontecendo. Qual os cuidados que você indica para clientes que têm relação a herpes labial? Então, os cuidados em relação à herpes. A herpes a gente sabe que é um vírus, né? E devido à imunidade do lábio cair nessa região por ser machucado, ele ativa, né? Ele vem à tona. Então, o que a gente faz? A gente indica a cliente tomar o aciclovir, porém a gente não pode indicar o horário certinho, tá? De quantas horas tomar, porque nós não temos autonomia para isso. A gente pode indicar ela sim à farmácia e pedir o aciclovir, que é o mais indicado para herpes, mas nós não podemos receitar isso em relação ao horário, quantidade, quantas vezes, tudo isso a gente não pode, tá? Então, a pessoa que tem herpes, no dia do procedimento, já pode tomar. E se indica com isso, tá ok? Se a pessoa nunca teve herpes na vida, se ela sentir qualquer bolinha, ou como se fosse uma espinha, qualquer bolinha que apareça no lábio, ela já tem que procurar o farmacêutico para tomar, porque com certeza é herpes. Teve muita pergunta sobre diluente. Não acha necessário usar o diluente? Então, para homens que não querem um lábio muito rosado, pode usar sim um diluente, tá? Você pode usar uma quantidade de 5 para 3, por exemplo. Se você usar 5 de laranja, você bota 3 de diluente. Se você usar 10 de laranja, você bota 6 de diluente. Tá bom? Deu para entender mais ou menos. Menos quantidade de diluente, mais quantidade de pigmento orgânico. Tá bom? Só para poder deixar mais fraco esse pigmento e não ficar tão forte. Mas como vocês viram, eu não usei diluente e o lábio dele ficou lindo, ficou neutro, homogêneo. Tá um tom de pêssego lindo, gente. Eu já fiz as fotos aqui, os vídeos e vou botar nos stories para vocês. Como procede a quem tem glândulas de... Grânulos de Fordyce, gente. Os grânulos de Fordyce é devido a hormônios ou fatores genéticos, tá? Esses grânulos, eles são glândulas sebáceas que ficaram armazenadas naquele local. A única coisa que interfere no procedimento é voltar um pouquinho mais claro o pigmento nessa região, mas assim também é possível esconder e minimizar as aparências desses grânulos para quem se incomoda com ele, porque tem gente que tem os grânulos, mas não se incomodam de jeito nenhum. Então na microlabial dá para disfarçar esses grânulozinhos, tá? Mas na hora que ele volta cicatrizado, pode vir um pouquinho mais claro essa região. Mas nada que impeça de no retoque você caprichar mais naquela parte, tá? Como você passa se você passa mais vezes na parte escura, na mais clara, você passa menos. Então, O que você faz quando voltar? Então, a diferença é o peso da mão, tá bom? Geralmente as partes escuras são as bordas, que são as partes mais secas.
Então nas bordas a gente vai dar um pouquinho mais de pressão no lábio, botar um pouquinho mais de peso, tá bom? Mas não é afundar a agulha, tá bom? É a forma como você passa ela no lábio, tá ok? Então na parte mais clara você vai ficar com a mão um pouco mais leve, mais suave, como se fosse fazer uma revitalização, por exemplo, tá bom? E na parte escura a gente vai dar um pouquinho mais de pressão e vamos observar a cor do pigmento que está subindo, tá? Se subir laranja, tá com a mão muito leve. Se subir hiperpigmentado, aquela coisa saturada, alaranjada, tá com a mão muito pesada. Então você tem que achar o equilíbrio. Então o que, que você faz? Você separa um quadrante, faz o procedimento e limpa. Subiu rosa, tá com o peso correto. Subiu laranja, tá com a mão muito leve. Ok? O que você achou do Haute para lábios? Então, gente, eu particularmente ainda não gostei do Haute para lábios, seja para neutralização, seja para revitalização ou efeito batom, tá? Por ser um aparelho muito bom, uma agulha muito boa, tá? Mas eu indico somente para as sobrancelhas, eu particularmente, tá bom? Por isso que eu trouxe o meu aqui, ó, 300 Black, da Dermocamp, tá bom? Eu ia trazer o Cheyenne, mas não trouxe porque a potência é praticamente a mesma e o que importa é a agulha, tá, gente? O dermógrafo em si são bons, tá ok? Mas o que importa é a agulha, e vocês viram que eu usei a agulha da China. E vou mostrar pra vocês aí no Stories também, como que eu identifiquei se essa agulha estava afiada, se essa agulha estava boa para fazer o procedimento, tá bom? Então é importante sim você saber identificar se a agulha está boa para fazer o procedimento ou não. Ela perguntou se o lenço, no caso, acredito em qual lenço que você usa. Então, gente, eu estou usando o Huggies, o verde clarinho, que é de recém-nascido. Ele não contém álcool, tá bom? Olha, me patrocina a Huggies. É só saber limpar também, né? Isso, gente. Na hora de limpar o lábio, a gente não vai ficar esfregando, afundando o lábio do cliente, tá? A mão é leve. Você só tá passando o produto ali para limpar o pigmento, tá bom? A gente não vai ficar esfregando, porque senão vai assar a boca do cliente todo, vai machucar, não esticar demais também o lábio, pode machucar. Então é tudo muito delicado, tá bom? Então limpou com calma, bonitinho, sem machucar o lábio do cliente. Tá? Ele fala que depois você vai colocar o nome dos pigmentos que você usou. Isso, depois tudo que eu usei aqui a gente vai para os stories, tá? Então fica tranquilo, tá bom? Porque na live fica meio difícil de mostrar, principalmente porque a gente está gravando com câmera, então não tem como a gente se ver, tá? Então eu vou deixar as fotos direitinho de tudo que eu usei, o passo a passo, pré-procedimento, pós-procedimento, o que eu usei, o porquê eu usei, tá bom? Vai estar tudo nos stories, vocês tiram um print. Muita dúvida também sobre marcação, né? O pessoal queria ver a marcação. Eu só faço em lábios pálidos, para efeito batom, tá bom? Neutralização eu não faço. Revitalização e neutralização eu não faço marcação, gente, é um particular meu, tá bom? Tem vários profissionais que fazem e vários profissionais que fazem de outras formas. A forma que eu faço pode ser a forma que Thaís não faz, a Nayara não faz, que também fazem lábios, tá bom? Pode ser forma diferente, mas dá o mesmo resultado. Tudo é técnica, gente. Você se adapta àquilo que for favorável para você. O que fazer quando a parte do lábio ficar com uma cor mais marcada, no caso a marmorização? Então, nesse caso, você pode acrescentar o titânio, que é um pigmento mais claro, para poder dar uma clareada naquela região e esperar o processo de cicatrização, tá bom? Na hora que cicatrizar, você vê que ficou muito alaranjado, você pode usar um pigmento mais claro, tá? Que eu indico você misturar o Hot com o Penelope ou com o Fulip, se você for usar RB Colors. Não tem mais perguntas, né? É tudo a mesma coisa, né? Tá, gente, então eu tirei a maioria das dúvidas de vocês, tá bom? Já passamos do horário, tá? Falta quase 10 minutinhos para dar uma hora, então a live daqui a pouco vai cair. Então eu vou mostrar para vocês tudo nos stories e já a Dai vai entrar lacrando no design com a Rena na técnica Razor Girl, tá bom, amor? Espero que vocês tenham gostado, tá ok? Vou mostrar o resultado para vocês lá nos stories e qualquer dúvida que vocês tiverem sobre curso, procedimento, me chamem lá no